Olá e bem-vindos ao novo episódio do Inexplicável Podcast. Ao longo da história, alguns elementos mais brilhantes, aqueles capazes de mudar o destino da humanidade, desapareceram no nada, sem pistas ou explicações lógicas, apenas trágicas coincidências. Ou há uma sombra escura agindo por trás desses eventos enigmáticos? Hoje vou falar sobre os desaparecimentos mais perturbadores de grandes inventores dos nossos tempos. Homens brilhantes e visionários que sumiram em circunstâncias misteriosas. O que eles estavam prestes a revelar, quem queria silenciá-los e, acima de tudo, o que descobriram de tão chocante que foram forçados a ficar em silêncio para sempre. Eis então o obscuro mistério por trás do desaparecimento dos famosos inventores. Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio do podcast. Ao longo da história, os mais brilhantes elementos capazes de mudar o destino da humanidade sumiram. Nem indício, nenhuma explicação lógica, são apenas trágicas coincidências. Nikolatesla. Começamos com um dos personagens mais populares de todos os tempos. Na alvorada do século XX, em uma época em que a tecnologia estava começando a transformar radicalmente o mundo, apareceu uma figura genial e misteriosa, um homem que parecia de um futuro distante. Este visionário, capaz não apenas de imaginar, mas também de criar invenções revolucionárias que a sociedade de seu tempo não estava pronta para compreender ou aceitar. Seu nome era Nikola Tesla. Tesla nasceu em 1856, em uma pequena aldeia do Império Austro-Húngaro, na área hoje conhecida como Croácia. Desde pequeno, mostrava inteligência excepcional e habilidade quase sobre-humana de visualizar conceitos complexos mentalmente, sem precisar de esboços ou modelos. Essa habilidade permitiu-lhe criar ideias inovadoras antes do apoio da ciência oficial. Aos 28 anos, emigrou para os Estados Unidos da América e colaborou inicialmente com Thomas Edison, o gigante da indústria elétrica da época. No entanto, logo surgiu um contraste irreconciliável entre os dois. Edison defendia a superioridade da corrente contínua, enquanto Tesla estava convencido do potencial da corrente alternada como um sistema mais eficiente. Essa rivalidade culminou na famosa Guerra das Correntes, um conflito não apenas técnico, mas também econômico e midiático, que marcou profundamente o destino do inventor. Mas Tesla não foi apenas o inventor de sistemas elétricos, ele era um verdadeiro profeta da energia, frequentemente considerado um homem à frente de seu tempo por pelo menos um século em relação aos seus contemporâneos. Entre suas invenções mais revolucionárias estão o motor de indução e a transmissão de energia sem fio, ideia que originou as tecnologias de comunicação sem fio modernas. O rádio, geralmente atribuído a Marconi, também teve Tesla como reivindicador de importantes descobertas. Além desses sucessos, ele também fez experimentos avançados e por vezes perturbadores. Pesquisas sobre raios de alta energia, campos eletromagnéticos fortes e armas de energia direta. Hoje, um conceito que parece vindo de um romance de ficção científica militar. Conta-se que seu laboratório em Colorado Springs e em Long Island era o único lugar onde o impossível era tentado, onde ondas de energias invisíveis eram enviadas para o éter com propósitos ainda misteriosos hoje. Mas foi após sua morte, ocorrida em 7 de janeiro de 1943, em um quarto de hotel em Nova York, por um ataque cardíaco. Ou ao menos é o que dizem fontes oficiais, pois a história seguiu um rumo enigmático. Morreu sozinho, pobre e esquecido, visto por muitos como excêntrico, não gênio. Mas nas horas e dias seguintes ao ocorrido, algo muito suspeito aconteceu. O governo dos Estados Unidos, com ação direta do FBI, rapidamente confiscou todos os seus pertences pessoais, incluindo cadernos, esboços, anotações e projetos, muitos depois arquivados ou sumidos. Entre os documentos apreendidos, foi mencionando um projeto chamado Raio da Morte, Death Ray, uma arma supostamente capaz de destruir exércitos à distância com um feixe de energia. Esse tipo de tecnologia, se fosse real, poderia revolucionar a guerra e o equilíbrio geopolítico mundial.
E se o FBI tivesse medo de que tais descobertas pudessem cair nas mãos erradas? E se eu tivesse sido fundamental para seu desaparecimento? John Trump, tio de Donald Trump e engenheiro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi designado pelo governo para analisar o material confiscado. Oficialmente, ele concluiu que nos documentos de Tesla não havia nada tecnicamente perigoso ou particularmente inovador que pudesse ser aproveitado. Mas podemos realmente acreditar nisso? As especulações sobre o que o gênio realmente deixou para trás ainda se multiplicam hoje. Alguns dizem que ele criou um método para transmitir energia elétrica gratuita e ilimitada mundialmente. Uma revolução energética que poderia ter mudado a história humana. Alguns acreditam que ele criou um sistema de comunicação secreto, possivelmente capaz de conectar continentes ou influenciar fenômenos naturais e artificiais globalmente. Pois é certo que uma parte substancial de seu trabalho foi perdida ou permanece escondida nas dobras da história, como um segredo bem guardado por décadas. É por isso que ainda hoje este homem continua a fascinar, a inspirar teorias da conspiração e a representar um símbolo de genialidade contra a corrente, mas também de poder oculto e censura científica. A pergunta que permanece suspensa como um relâmpago no céu noturno é sempre a mesma. Era apenas um cientista com ideias muito grandes e avançadas para o seu tempo, ou uma ameaça para os poderosos? Alguém que poderia ter mudado radicalmente o mundo e que por isso foi sistematicamente silenciado? Se assim for, pensar que o seu desaparecimento não foi simplesmente por acaso, não é uma hipótese a ser descartada de antemão. Ou pelo menos é o que pensam 1 milhão de pessoas ao redor do mundo. Foram feitas muitas hipóteses. Chegar a uma solução definitiva é muito difícil ou até impossível. Talvez ele tenha morrido de ataque cardíaco. Ainda assim, o governo agiu rapidamente e de forma inexplicável para tomar seu trabalho, para ocultá-lo do público. Suas anotações eram realmente uma mistura de delírios e hipóteses pseudocientíficas. A vocês, a difícil sentença. Ettore Majorana. O segundo inventor sobre o qual quero falar é um italiano, um dos físicos mais brilhantes do nosso país, Ettore Majorana. Majorana, panisperna não era comum. Nascido em Catania em 1906, destacou-se desde jovem por inteligência excepcional, tanto que era considerado um dos cérebros mais brilhantes e promissores da física de seu tempo. Entrou para o famoso grupo dos garotos da Via Panisperna, um conjunto de jovens cientistas italianos liderados pelos Enrico Fermi, que nos anos 30 revolucionaram a física nuclear, estabelecendo as bases teóricas experimentais para as futuras descobertas no campo da energia atômica. Majorana era muito mais que um simples membro do grupo. Seu gênio era único, mas ao mesmo tempo atormentado por um caráter extremamente introvertido, quase em luta com sua própria mente, o que o tornava uma figura misteriosa e complexa. Em março de 1938, após longo isolamento e afastamento do meio acadêmico e social, assumiu a cátedra de Física Teórica na Universidade de Nápoles. Uma decisão que indicava um novo começo na carreira e vida, mas terminou de forma dramática e inexplicável. Poucos dias depois, em 25 de março de 1938, pegou uma balsa de Palermo para Nápoles e desapareceu sem deixar rastros. Antes de partir, Ettore deixou 2 cartas, uma para o diretor do Instituto de Física e outra para a família. Nessas cartas, o físico dava sinais de um gesto extremo, quase um adeus definitivo. Mas então, inesperadamente, chegou um telegrama de sua mão que contrastava com as palavras anteriores. Com um tom ambíguo, quase misterioso, ordenava que tudo fosse cancelado e assegurava que voltaria em breve, mas infelizmente nunca mais voltou. O seu desaparecimento é um enigma envolto em um halo de mistério que por muitos anos atormentou aqueles que tentaram desvendar. As investigações e documentos subsequentes não levaram a nenhuma prova concreta. O corpo nunca foi encontrado e houve suspeitas sobre o que realmente aconteceu durante sua viagem em trânsito. Alguns documentos sugerem até mesmo que Majorana pode nunca ter embarcado, ou que alguém talvez tenha tomado seu lugar.
Desde então, seu sumiço gerou muitas especulações, teorias e lendas. Entre as hipóteses mais difundidas está a do suicídio. Acredita-se que Majorana, atormentado por sua genialidade, tenha optado por tirar a própria vida. Mas essa teoria, embora plausível, nunca encontrou confirmações certas. Outros creem que seu sumiço foi uma fuga planejada. Ele teria buscado paz e anonimato em um local remoto, possivelmente em um mosteiro ou comunidade religiosa. Diversos depoimentos relatam avistamentos de um homem semelhante a Majorana entre os monges cartuchos ou em algum canto isolado do sul da Itália. Existem teorias mais ousadas que afirmam que ele se refugiou na América do Sul com nome falso, tentando recomeçar longe de tudo e de todos. Há também teorias obscuras e perturbadoras, como a de possível envolvimento com o regime nazista. Estudiosos e entusiastas do mistério afirmam que ele pode ter colaborado secretamente com a Alemanha nazista. Atraído pela possibilidade de continuar suas pesquisas científicas em total privacidade, protegido pelo regime e longe do alvoroço e dos riscos da situação política italiana. Após a guerra, sua lenda cresceu com novas pistas e relatos misteriosos. Relatório da inteligência italiana citava um professor refugiado na Argentina com perfil semelhante ao de Majorana. Anos depois, testemunhas disseram ter visto o físico em fotos da Venezuela. Apesar disso, essas indicações seguiram vagas, sem confirmação oficial ou provas. Mas qual foi a razão desse desaparecimento? Uma das versões mais aceitas é que Majorana teria percebido as consequências destrutivas que suas descobertas sobre o átomo teriam, que se tornaram a base fundamental para a construção da bomba atômica. Por isso, ele decidiu sumir nas sombras e, de certa forma, renegar seu trabalho. Podemos realmente acreditar nessa tese ou é só uma forma de silenciar hipóteses incômodas? Ettore Majorana segue como um dos maiores enigmas da história italiana e mundial. Um homem capaz de desafiar as leis da física, a ponto de escrever páginas fundamentais da ciência moderna, mas talvez também as próprias leis da realidade. Sua expedição segue sendo um mistério que instiga a imaginação de historiadores, cientistas e entusiastas mundialmente. Pergunta em aberto: para onde foi o gênio que sumiu? Louis Le Prince? Imagine que você está prestes a mudar o mundo com uma invenção revolucionária, algo nunca antes imaginado. Uma invenção destinada a transformar profundamente a arte, a comunicação, o entretenimento, dando vida a uma nova maneira de ver e contar a realidade. Agora imagine que, justo quando você vai mostrar essa obra-prima ao mundo, desapareça no nada, evaporando no silêncio mais absoluto, sem deixar rastro. Foi o que aconteceu com Louis Le Prince, considerado o verdadeiro pioneiro do cinema que sumiu em 1890 em circunstâncias tão misteriosas e obscuras que parecem de um filme noir. E tudo isso antes mesmo de o cinema ter sido oficialmente criado. Louis-Aimé Augustin Le Prince era um inventor francês de origens ecléticas, um visionário absoluto no campo das tecnologias emergentes de seu tempo. Em 1888, antes dos irmãos Lumière se destacarem na história, ele já havia criado uma máquina capaz de registrar imagens em movimento, criando o que hoje é considerado o primeiro filme cinematográfico do mundo. Suas filmagens, como a famosa Round Round Hay Garden Scene, datam desse ano e representam as sequências filmadas mais antigas já encontradas, antecipando em vários anos o chamado Cinematograph, que seria apresentado pelos Lumière em 1895. Em setembro de 1890, ele embarcou em um trem na cidade de Dijon, indo para Paris, de onde continuaria sua viagem para a Inglaterra, para finalmente mostrar sua invenção revolucionária ao público, ao mundo científico. Era o momento tão esperado, aquele em que ele poderia entrar para a história, responsável por criar uma nova arte que mudou para sempre a percepção da realidade. Mas aconteceu algo incrível. O inventor nunca chegou ao seu destino, desapareceu no nada, como se fosse engolido pela sombra.
nenhuma testemunha, nenhum corpo encontrado. Como um homem pode sumir de um trem sem deixar vestígios? A polícia iniciou imediatamente uma investigação, mas, após meses de buscas, nenhuma explicação plausível surgiu. Nem o suicídio, nem uma fuga voluntária pareciam compatíveis com o estado de espírito de Le Prince, que na verdade era conhecido por seu entusiasmo e determinação em querer revelar ao mundo sua máquina. Neste ponto, o mistério se intensifica, dando espaço para suspeitas e teorias que se aproximam do terreno das conspirações. Quem poderia ter interesse em pará-lo? Algumas vozes apontam para os próprios irmãos Lumière que, poucos anos depois, em 1895, lançaram seu Cinématographe e obtiveram reconhecimento mundial como inventores do cinema, ofuscando de fato o nome de Le Prince. As suspeitas não acabam aqui. Outro protagonista obscuro dessa história é Thomas Edison, o famoso inventor americano, conhecido não apenas por sua genialidade, mas também por sua proteção implacável de patentes e pelas batalhas legais contra qualquer um que ameaçasse seus interesses. Edison também desenvolvia tecnologia parecida e logo após seu desaparecimento, patenteou o cinetoscópio. Começou uma longa disputa judicial com os herdeiros de Le Prince. Uma disputa que poderia mudar a história terminou com vitória judicial para Edison, consolidando sua fama. Isso parece coincidência para você ou uma mão invisível fez o inventor sumir, para impedir que recebessem o reconhecimento como o primeiro verdadeiro diretor da história do cinema? Em 2003, um detalhe perturbador reacendeu a atenção sobre o caso. Foi encontrada, de fato, uma foto de identificação de um homem que se afogou em 1890, cujo rosto se assemelhava de maneira impressionante ao do famoso inventor. No entanto, nunca foram trazidas à luz provas concretas para confirmar essa hipótese. Essa descoberta é mais uma peça de um quebra-cabeça provavelmente incompleto. E assim a figura de Louis Le Prince se transformou em um fantasma do cinema. Um gênio esquecido, possivelmente sumido de propósito, sacrificado por interesses econômicos e poderes ocultos. Um mistério que ainda hoje envolve o amanhecer da sétima arte em uma sombra nada menos que inquietante. Rudolf Diesel. Era 29 de setembro de 1913, quando Rudolf Diesel, o engenheiro alemão que revolucionou o mundo com sua invenção, o motor diesel. De fato, ele subiu a bordo do navio a vapor, Dresden. Saiu do porto de Antuérpia para Londres com um objetivo vago: participar de uma reunião crucial com investidores britânicos. Estes últimos estavam interessados em um projeto audacioso e inovador que poderia mudar para sempre a indústria de combustíveis. Usar o motor diesel não com petróleo, hoje controlado por grandes empresas, mas com um combustível sustentável, óleo vegetal. Apesar de hoje parecer precursora das energias renováveis, essa ideia era vista como uma ameaça real para as grandes companhias internacionais, que monopolizavam o mercado energético mundial, acumulando poder econômico e político sem precedentes. Diesel, portanto, não era apenas um inventor, mas um visionário que arriscava mudar as regras do jogo, questionando a hegemonia das multinacionais do setor. Na noite em que partiu após jantar a bordo, Rudolf se despediu da tripulação do Dresden. Foi sua última aparição. A noite foi tranquila, mas pela manhã descobriram algo inquietante. A cabine do engenheiro estava vazia e a cama intacta, como se ninguém tivesse dormido ali. No convés, junto à grade, só seu casaco dobrado foi encontrado como uma última mensagem silenciosa. 10 dias depois, um barco de pesca achou um cadáver em decomposição no frio e escuro Mar do Norte. Alguns objetos pessoais encontrados nele sugeriam que poderia ser mesmo Rudolf Diesel, mas nunca houve uma confirmação definitiva. A notícia se espalhou rápido e a versão oficial citou provável suicídio, uma decisão trágica e solitária de um homem possivelmente sobrecarregado por pressões e problemas financeiros. Mas um detalhe gerava dúvidas e suspeitas. Por que Diesel, diante de uma reunião crucial para sua carreira e futuro,
escolheria tirar a própria vida, justamente na véspera daquele compromisso? Que sentido isso fazia? Ao longo dos anos, várias teorias da conspiração tentaram dar uma explicação alternativa para o misterioso desaparecimento. Uma das mais perturbadoras sugere que empresas de petróleo, temendo que o motor diesel a óleo vegetal ameaçasse seu domínio global, teriam agido para proteger seus lucros. Outros argumentam que o governo alemão da época, em um clima de tensões políticas e guerras iminentes, poderia ter visto diesel como um possível traidor, suspeitando que ele pretendia vender sua tecnologia para países inimigos. Também existem teorias obscuras sobre uma conspiração entre vários poderes, com o objetivo de silenciar um homem que talvez soubesse demais, que representava um perigo grande demais para ser deixado livre para agir. Até hoje, mais de um século após aqueles dias misteriosos, a verdade sobre o desaparecimento de Rudolf Diesel permanece envolta em mistério. Nenhuma prova surgiu. A figura desse inventor extraordinário ainda é envolta em enigmas e suspeitas. Ainda despertam curiosidade e especulações de historiadores, entusiastas de mistérios e estudiosos de tecnologia. Simples especulações, ou um desaparecimento muito conveniente para aqueles que queriam tirá-lo do jogo. Acho que agora é hora de pararmos para refletir sobre o que, à primeira vista, podem parecer padrões recorrentes nesses misteriosos casos. Um fio vermelho sutil conecta o desaparecimento de alguns dos inventores mais brilhantes da história. Não é apenas a genialidade incomum deles, no isolamento em que muitas vezes viviam, mas sim o que estavam criando. Invenções revolucionárias e tecnologias que, se reveladas, poderiam mudar drasticamente o equilíbrio mundial e abalar o poder econômico, militar e político. De acordo com várias teorias da conspiração, por trás desses desaparecimentos não haveria causas acidentais ou fugas voluntárias misteriosas, mas pessoas ou entidades bem definidas. Rivais sem escrúpulos dispostos a eliminar fisicamente a concorrência. Governos, serviços secretos, multinacionais e organizações ocultas interessadas em impedir a divulgação de certas tecnologias. Pensemos em quem tentou criar geradores de energia livre, dispositivos que produzem energia infinita sem combustíveis. Se tal invenção existisse e funcionasse, abalaria toda a economia global baseada em petróleo, gás e energias fósseis. É difícil acreditar que grandes empresas de energia ficariam caladas, não acham? Mas tem mais. O modelo que tende a se repetir é talvez ainda mais perturbador. Esses inventores eram frequentemente solitários, pouco compreendidos pelo mundo acadêmico, mas ainda assim capazes de pensar fora da caixa. Gênios incompreendidos, que talvez por isso eram vulneráveis, sem proteção, sem financiamento oficial, mas com ideias perigosas. Alguns falam de limpeza silenciosa, uma operação global para eliminar qualquer possível ameaça à ordem estabelecida. Alguns apontam o envolvimento da CIA, KGB ou grupos privados ligados à indústria bélica. Seja qual for a verdade, é inegável que mentes brilhantes sumiram em circunstâncias obscuras. Frequentemente, suas invenções parecem sumir em um buraco negro sem resultados concretos. Talvez pensando bem, o verdadeiro perigo não era a invenção em si, mas o fato de que alguém estava ousando mudar o mundo. Mas espera aí, porque mesmo diante de hipóteses mais ou menos críveis como essas, há quem simplesmente não consiga aceitá-las. Quem vê essas supostas conspirações de forma totalmente diferente. Hoje também chegou a hora de dar a palavra aos céticos. Todo mistério, por mais fascinante e obscuro que seja, precisa ser visto também com os olhos da racionalidade. É fácil acreditar em teorias da conspiração, sociedades secretas ou governos que escondem avanços para evitar a divulgação de invenções perigosas. Mas em meio a tudo isso, qual seria a opinião dos céticos? Aqueles que, mesmo reconhecendo as estranhezas em alguns casos, não acreditam absolutamente que haja um plano orquestrado por trás disso. Quem duvida da hipótese da conspiração parte de um ponto fixo. Coincidência não é casualidade. Só porque o inventor sumiu após anunciar uma descoberta revolucionária, não quer dizer que alguém o fez desaparecer.
Coincidências existem e a história humana está repleta delas. Por exemplo, Nikola Tesla perdeu a credibilidade científica e vivia isolado quando morreu em 1943. Seus últimos projetos eram frequentemente mais especulações do que inovações reais. Os céticos apontam que os famosos documentos confiscados pelo governo americano poderiam conter mais teorias esboçadas do que armas revolucionárias, e que a intervenção das autoridades foi motivada pela paranoia bélica da época, não por um conteúdo realmente perigoso. E o que dizer de Rudolf Diesel? Segundo relatos oficiais, Diesel tinha dívidas e vivia uma crise pessoal. Alguns apontam possível suicídio ou acidente. Nenhum assassino enviado pelos lobbies do petróleo, apenas um homem em dificuldades. A posição dos céticos, no fundo, é essa. A realidade muitas vezes é menos espetacular do que gostaríamos. Inventores são humanos, frágeis, vulneráveis e às vezes vítimas de tragédias. Acreditar que cada desaparecimento necessariamente tem um manipulador escondido por trás corre o risco de nos fazer perder de vista o verdadeiro drama, o humano. A pergunta continua: onde acaba o ceticismo e começa o inexplicável? Talvez nunca saibamos ao certo o que ocorreu com esses inventores, mas o que permanece como um rastro fantasma é a sensação de que certas descobertas são muito desconfortáveis para ver a luz do dia. Mas o que vocês acham? São apenas coincidências e teorias da conspiração inspiradas pela paranoia? Ou esses desaparecimentos são mais misteriosos do que disseram? Me diga sua opinião nos comentários. O podcast Inexplicável é original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matel D'Alessandro. Se gostou, curta e inscreva-se no YouTube ou compartilhe com amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável. Obrigado a todos.